A sexta leitura da Parashá de Hazino diz Hashem: quando eu erguer para os céus a minha mão e eu falo, eu estou vivo para sempre, uma maneira de juramento, por conta da ira de Hashem, ele vai erguer a mão, uma maneira de falar de shvuá, de juramento. E eu falei, estou vivo, ou seja, isso é uma linguagem de Deus como querendo falar, eu juro pela minha vida, modo de falar. Se eu vou afiar a lâmina da minha espada e eu vou segurar, vou seguir o caminho da justiça e da lei, eu vou devolver vingança para os que me oprimiram e para os que me odiaram, eu vou pagar. Em Shanoti Berak Harbi, Berak literalmente seria o brilho, Barak é o raio também. Então, se eu afiar a lâmina da minha faca, então ela vai estar com brilho, ela vai estar com esplendor em francês arcaico. Vetoches Mishpat Adi, eu vou deixar a piedade dos inimigos que fizeram mal ao povo de Israel, porque eu me irritei um pouquinho no modo de falar e eles ajudaram para o mal tachito. Por mais que Hashem usou os povos para castigar os judeus, a gente sabe que eles fizeram de propósito, de vontade, pior do que eles tinham sido escolhidos como missão. Então eu vou segurar a minha mão com o mishpat, com a lei, com a justiça, para ficar seguindo esse caminho e fazer a vingança. Vou devolver uma vingança. Os sábios aprendem no Midrash, no Haggadah, pela explicação do Passuque que fala vou segurar. Por que usa essa expressão? Porque Hashem não é igual ao ser humano. O ser humano, quando ele joga uma flecha, ele não pode devolver. Se ele atacou, ele não tem como parar de atacar. Kadosh Baruch Hu, quando ele ataca, modo de falar alguém, ele é como se estivesse segurando as suas próprias flechas. Ele tem força de devolver. Por isso está escrito Torres, ele está segurando. Afinal, o raio é a flecha dele, como está escrito aqui. E essa mishpat, essa lei aqui, linguagem de castigo, Hashem controla quando ele quer castigar, de que maneira, quando, como, para quem. Vou embebedar minhas flechas de sangue e a minha espada vai consumir carne por conta do sangue dos corpos e dos sequestrados pelo início dos ataques dos inimigos. As minhas flechas vão se embebedar de sangue, que sangue do inimigo, e a espada vai consumir a carne deles, por conta do pecado dos sangues e dos corpos e dos sequestrados do povo de Israel que os inimigos levaram. Do início da cabeça dos ataques do inimigo, ou seja, desde o início do erro que eles fizeram um ataque contra os judeus, quando ele castiga os povos, ele vai lembrar os pecados antigos dos antepassados, desde o início que eles fizeram essa brecha para atacar no povo de Israel. Os povos vão louvar Harninu Goim Amo, os povos vão louvar o seu povo, o povo de Hashem, vão ver que o povo de Israel é um povo especial, porque o sangue dos seus servos ele vai vingar e vai devolver para os seus opressores a vingança e vai perdoar e apaziguar a sua terra e seu povo. Vamos já entender isso aqui. Os povos vão louvar naquele momento o povo de Israel, por quê? Já que eles vão falar o seguinte, olha o louvor e vantagem do povo de Israel, que eles se grudaram em Deus com todos os sofrimentos, com tudo que aconteceu, eles não largaram Hashem, eles já reconheciam a bondade e o louvor de Hashem, mesmo quando eles estavam passando perrengue. Porque o sangue dos seus servos ele vai vingar literalmente os assassinados, que foram assassinados por seres judeus, etc., serão vingados por Hashem. Venakam Yashiv Letzarav, não só pelos assassinados, o roubo e a violência toda feita contra os judeus, Deus vai pagar isso tudo. Como está escrito que o Mitzrayim, o Egito, vai ficar um local deserto, um local sem nada, e Edom virá um Midbar Shmamá, um deserto sem ninguém, por conta da violência feita com o Bnei Yehudá. Verripeira de Matuamor, Deus vai apaziguar, acalmar a sua terra e seu povo, ou seja, vai resolver de todas as desgraças que passaram sobre eles e que o inimigo fez contra eles. A palavra riper, que é perdoar, é no sentido aqui de apaziguar, de acalmar, igual a raprapanav, acalmar a sua ira. Riper do matou, como quer dizer perdoar, acalmar a terra, é o povo. Porque se o povo se consola, a terra também se consola. Quando está escrito, Ratzita Hashem Artzech, Hashem, você apaziguou a tua terra. Como? Shavta Shevit Yaakov, quando você devolveu os exilados de Jacó. Agora tem uma discussão interessante sobre todos esses psukim que a gente leu até agora entre Rabi Uda e Rabi Nehemia. Rabi Uda explica que está falando tudo para o povo de Israel. Rabi Nehemia explica que tudo está falando para os goim, quer dizer, para quem está se referindo esses últimos versículos que a gente explicou. Então, se a gente for pegar a explicação de Rabi Uda, quando ele explicou a Marta Eferhem, que Hashem queria castigar por conta dos pecados, tudo isso que a gente já explicou nos Rumashim desses outros dias, quando a gente fala que é um povo sem bom senso, porque eles perderam a Torá, que era um bom conselho para eles, eles não têm mais tvuná, reflexão, para entender e refletir como é que os povos estão conseguindo perseguir os judeus, na verdade porque Hashem quer isso. Tudo isso como o Rashi também explicou antes. Já Rabi Nehemia explica que está falando sobre os povos. Então o povo sem bom senso seria os goim, que eles não vão atribuir a vitória deles a Hashem e sim a sua força, como também o Rashi já explicou nos outros dias.
Agora, a continuação dos versículos, pela essa explicação que se trata dos povos, fala, já que os povos são tão pecadores como Sodom, e eles não vão prestar atenção para falar que a grandeza, a vitória é de Deus, e sim vão atribuir a eles. Então, por isso, Anavemun Verosh, as suas uvas são amargas, ou seja, por conta deles tentarem amargurar e envenenar o povo de Israel de tanta raiva que eles têm guardado. Por isso, Deus fala, eu vou dar cachos amargos para eles, eu vou forçar eles a receber esse castigo por conta do que eles fizeram para meus filhos. A mesma coisa a gente vai explicar, Hamata Nimeinam, que o veneno, né, que está tão forte como veneno de cobra, o vinho que eles vão beber, o copo que está guardado, tudo isso está se referindo ao castigo para os povos. No momento que eles vão escapar o pé, que eles vão escorregar, como está explicado o Tirmesena Regra, quando fala sobre o castigo dos povos. E de acordo com essa explicação, quando a Torá começa a falar que a Din Hashem Amor, não está falando de quando, e sim que, derrar, na linguagem de que, igual que eu é em português, ou seja, não está falando de castigo, e sim de julgar. Quer dizer, quando Hashem for fazer a briga, for resolver o seu povo, então ele vai resolver de quem fez mal para eles e vai castigar os outros povos. E aí o inimigo, quando ele fala, cadê o Deus de Israel? Como a gente vê, por exemplo, Titus Rashá, quando ele rasgou o parochet, ele falou, cadê você, Deus? Ele foi lá no Kodesh Kodashim e cortou com a sua espada o parochet. Então tudo isso aqui é uma vergonha, né, de que o povo está sendo atacado, e o inimigo fala, cadê Hashem? Então, quando Hashem for revelar a sua salvação e mostrar que eu sou eu, Ani Ani Hu, ou seja, de mim que veio o mal, de mim que vem o bem, e vai castigar quem atacou os judeus, e aí vi que ninguém tem como se salvar do mal que ele vai trazer sobre eles. E a gente explica a mesma continuação, que Sal chama levantar minha mão, né? Ou seja, a Shekhinah está sempre no céu, a Hashem está sempre acima, né? Não só acima, mas está revelado acima, como a tradução do Unclus, e a gente sabe que se mesmo uma pessoa fraca está em cima e uma forte está embaixo, quem está em cima dá mais medo em geral, muito mais quando o forte está em cima e o fraco está embaixo. Então a Hashem está falando, é bom vocês terem cuidado. Que seria a minha mão, de acordo com essa explicação, seria o local da Shekhinah, a mão, quer dizer, um local próximo, um lugar onde estava revelado. E eu podia castigar, diz Hashem, mas Hashem não tem pressa para castigar, já que Chai no Hil Olam, já que Hashem ele é eterno, ele não tem pressa, ele tem tempo. E ele vai fazer isso justamente nas últimas gerações, já que ele tem a possibilidade também de castigar tanto dos mortos quanto dos vivos. Um rei normal, de carne e sangue, quando ele vai morrer, quando ele sabe que ele vai morrer, então ele tem pressa em se vingar, para que já na sua vida aconteça isso, porque ele pode morrer, ou o inimigo dele pode morrer. Então ele não vai ver a vingança. Mas Hashem, que é eterno, então ele pode castigar sempre, e se eles morrerem, Hashem pode castigar também depois da morte. Esse im shanoti, esse se eu afei, tem várias vezes que a palavra im na Torá não é se, não está pendurado, ou seja, não é dependendo de alguma coisa, e sim está falando quando vai fazer isso, quando eu vou afiar, né, e vou usar o castigo, como a gente explicou até aqui. Então o cântico de Hazino termina aqui, é um cântico de advertência para o povo de Israel, um cântico para a gente lembrar que Hashem está sempre com a gente, e que Hashem protege a gente, e que mesmo quando a gente não vê, no final das contas Hashem é justo, e a gente vai ver, se Deus quiser, sempre o bem se dando bem, e com a chegada de Mashiach isso vai se revelar de maneira completa.